Olá, boa noite. Estamos ainda à espera. Vamos enviar aqui um convite. Olá, Filomena. Bem-vinda. Vamos aqui. Estamos a aguardar pelo Vieira. Olá, Olá, Vieira. Tudo bem? tudo bem? E você? Também tudo ótimo por aqui, em Portugal. Boa noite a todos que vêm de Portugal. Boa tarde a quem vê do Brasil, que aí são 7 horas, não é? Exato. Já é noite aqui, viu, Bernardo? Ah, é? Ok, J- ok. Já é Aqui considerado noite. Ok, nós aqui a noite só começa de verão perto das 9. Temos um dia bastante longo. É, Bem, aqui é um pouco menor. ok. Saudades de ir ao Brasil, já há muito tempo que não vou aí. Verdade, quanto tempo? Se calhar a fazer 20 anos. Se calhar Bastante tempo. mesmo, devo ter ido por volta dos 10, estou com 26, portanto, Fica já o convite e fica o convite, o compromisso. Passando a pandemia, o primeiro país que você pode visitar é o Brasil. Venha para cá. espero que sim, espero que sim, espero que isso aconteça. Será Hum, bem-vindo. Bem, então hoje vamos aqui falar sobre liderança servidora. O nosso convidado é o Vieira Júnior, ele que atualmente está a trabalhar no Sicop, certo? Certo? E se eu estiver errado, vá-me corrigindo. O Vieira inicialmente começou a estudar jornalismo e depois, mais tarde, é que se formou em gestão e administração de empresas e gestão de pessoas. E Perfeito. sei que teve um desafio no Sicob de montar o seu próprio departamento, que vamos querer ouvir falar sobre isso, mas primeiro eu queria apresentar o projeto da Comunica RH. A Comunica RH, para quem não sabe, foi lançada há muito pouco tempo, tem cerca de 2 meses, ainda vamos fazer no dia 26. Temos, isto é um projeto da Talentship, que é uma consultora portuguesa, e nasceu numa vontade de conectar os recursos humanos e todas as pessoas que tenham algo em comum, a língua portuguesa. Porque muito se passa aqui em Portugal, muito se passa no Brasil, mas nós não nos conhecemos e então quisemos criar uma plataforma que ao mesmo tempo partilhasse conhecimentos e experiência e que nos desse possibilidade de nos vermos uns aos outros e de nos ligarmos. É daí que nasce a Comunica RH. Atualmente, estamos só a convidar pessoas como, por exemplo, o Vieira, para escreverem artigos, para partilharem sobre aquilo que sabem de melhor, mas vamos querer e estamos também a desenvolver uma parte de conteúdo em vídeo, porque cada vez mais vídeo é o futuro, não é? Estamos agora aqui na nossa live. E para além disso, queríamos também dar informações sobre cursos que as pessoas possam fazer, dar também informações sobre live que estejam a acontecer em todos os países lusófonos. Mas isto é um passo de cada vez, ainda estamos a crescer e muito está para vir. E esperemos que vão vendo e vão conhecendo a nossa marca, vão vendo a nossa plataforma, porque tem sempre conteúdo interessante. Pronto. Não sei se o Vieira tem alguma coisa que quer acrescentar. Eu queria acrescentar só que eu já sou encantado com o projeto e Hum? que é um prazer enorme poder estar com vocês nessa, viu, Bernardo? Uhum. Quando eu recebi o convite, o Neto, que veio primeiro, né, foi convidado por vocês e depois estendeu o convite a mim através de vocês. Me senti muito honrado porque é uma iniciativa nobre a gente falar de pessoas, como cuidar de gente.
Então, Sim. parabéns, e é um prazer muito grande estar nesse grupo que é tão seleto. Você entra no site e você vê que tem grandes profissionais escrevendo. Então, é uma honra. Obrigado. Muito obrigado, Vieira. Muito obrigado. E já que falou também no Neto, vamos tentar também fazer uma live com ele no futuro. Tem que combinar ainda está para vir. Bem, então hoje vamos falar sobre liderança servidora. E o que é ser um líder servidor, Vieira? Essa é uma pergunta que a gente levaria aí bastante tempo para descrever um líder servidor, viu, Bernardo? Vamos tentar sintetizar aqui. Sim. Um líder servidor é um modelo de liderança, basicamente. Um modelo de liderança que eu acredito muito e que eu acho que vai ditar o ritmo das organizações de sucesso para os próximos anos. Porque a gente percebe uma mudança na sociedade em geral. Eu vou falar muito de Brasil, tá? O que a gente tem percebido aqui, e essa mudança ela acompanha o restante do mundo. Eu até acho que as coisas aqui acontecem um pouco atrasadas com relação ao mundo, em relação à Europa, em relação à América do Norte. Chega um pouco depois aqui, mas chega, e essa mudança é a mudança social, né? É uma mudança social que ela é carregada de empoderamento das pessoas, né? Antigamente a gente tinha pessoas, uma sociedade muito embaixo do autoritarismo, uma sociedade que vivia muito embaixo de regimes militares, com pouco diálogo, uma sociedade segregada em que o negro vivia de um lado, o preto, como diz, a gente se acostumando a chamar aqui no Brasil hoje, vive de um lado e o branco do outro. O índio era quase que uma espécie diferente do homem da cidade. Os portadores de deficiência não tinham voz, as mulheres não tinham voz, né? E esses movimentos sociais, eles foram crescendo e foram mudando completamente a sociedade. Muito puxados pela ânsia das pessoas de quererem participar mais, de terem voz, e de começarem a questionar esse modelo que estava aí fora. O modelo de liderança que existia tanto de governo como de igreja, que eram os que mais tomavam conta da sociedade, governo, igreja e também empresa, que é onde são os três ambientes que mais a gente que mais a gente convive. Então, a sociedade começa a mudar, muito puxado também por uma questão ambiental, do mundo que começa a entrar em colapso de recursos, colapso de oferta de recursos básicos, como água, como ar limpo, e as pessoas começam a olhar e pensar, por que é que eu tenho que viver nessa situação, nessa condição, ganhando tão pouco, enquanto alguns ganham tanto? E começa a ser questionado, um movimento social de questionamento à liderança. E as pessoas começam a ganhar voz, né? A mulher não votava até 60, 70 anos atrás em alguns países. Havia muita segregação. O Brasil tem só 30 anos de governo democrático. Nós temos pouquíssimo tempo de democracia, nós passamos quase 40 anos com um governo militar que não deixava você participar. Então você tinha a igreja, que era muito forte, que determinava se você iria para o céu ou iria para o inferno. Você tinha o governo, que determinava o que você podia fazer ou não, a que horas você podia sair, inclusive, de casa. E você tinha a empresa, que o chefe mandava e desmandava, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E você não tinha opção, porque era um período de pós-guerra. Se você saísse do emprego, você não tinha outra opção. Nós estávamos acabando de viver o êxodo rural, as pessoas estavam saindo do meio rural para vir para a cidade e não tinham opção. O que está acontecendo hoje, esse movimento, é um movimento muito puxado pelas novas gerações, e aí eu digo da geração X para frente. A geração X veio para questionar, que é a minha geração. A geração Y veio para reforçar esse questionamento, e os millennials não questionam mais, eles vivem de outra forma. E aí você olha e pensa o seguinte, qual é o modelo de liderança que eu preciso ter para essas novas gerações? Porque a geração Baby Boomer já está se aposentando, a geração após ela também já está começando a estar ainda nos cargos de liderança, de alta liderança,
nas organizações, mas ela vai ter que deixar alguma coisa. Ela vai ter que inventar um modelo de liderança para que os negócios continuem existindo. E aí, não é uma questão de gostar ou não da liderança servidora. É uma questão de adequação à realidade social. Né? Não existe mais o manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não existe mais o autoritarismo. O que existe hoje é a liderança através da influência. Então, liderar é o processo de influenciar bem as pessoas. E aí, dentro desse processo, eu sei que eu estou me alongando um pouquinho aí, mas eu já vou devolver a palavra. Dentro desse processo de influenciar pessoas, o modelo que mais tem ganhado destaque hoje é o modelo da liderança servidora, que não é um modelo novo, é um modelo que existe há mais de 2000 anos. O primeiro a falar desse modelo foi um homem chamado Jesus. Não estou falando do líder espiritual, mas o líder que conseguiu implantar uma ideia, e essa ideia está aí até hoje, por 2000 anos. Foi o primeiro a fazer uma gestão democrática, quando ele chama 12 homens da sociedade, da comunidade, e fala, olha, venham aqui, que são os 12 discípulos, 12 apóstolos, e forma ali um comitê, e todas as decisões eram tomadas por aquele comitê. Então ali você já vê uma descentralização do poder, quando ele olha e diz, agora vão, espalhem o evangelho, não era mais só com ele já dá o poder para as pessoas. E olhando para esse líder, que hoje, quem trouxe muito, muito forte isso, Bernardo, foi a partir de 1998, com o livro O Monge Executivo. Esse livro ele traz muito forte essa questão da liderança servidora, de que o líder servidor, daí já respondendo a sua pergunta, nada mais é uma pessoa que gosta de gente, gosta de pessoas, que vê a liderança não como uma ferramenta de poder, mas como uma ferramenta de fazer o outro ser melhor. Coloca as pessoas em primeiro lugar, conquista o melhor de cada pessoa, ele não extrai nada de ninguém. O erro de muito líder hoje é achar que consegue extrair coisas de alguém. Não, você conquista as coisas das pessoas, porque quando você extrai alguma coisa, é como extrair suco de laranja, fica só o bagaço. Não adianta extrair, você tem que conquistar. E esse líder, ele é uma pessoa espiritualizada, é uma pessoa que busca colocar para os seus colaboradores um senso de propósito, de que a vida não é só aquela atividade, aquilo que ele está fazendo no seu dia a dia, mas que tudo aquilo que é colocado para ele tem um propósito um pouco maior. Então esse líder, ele é espiritualizado, a sua autoridade é a sua própria postura, e a sua autoridade é baseada no exemplo. As pessoas querem seguir essa pessoa, esse líder servidor, porque é através do exemplo que as pessoas querem segui-lo. As pessoas querem ser iguais a ele. Ele é visto como um pacificador. É uma pessoa que é o primeiro a reconhecer e é o último a ser reconhecido. É sempre aquele líder que sai de cena e coloca a equipe no primeiro pódio, no pedestal para ser reconhecido. É uma pessoa que prefere ver muito mais prazer na promoção de alguém da equipe do que dele próprio. E aí a gente está falando de alguém muito evoluído. Muito evoluído. Por isso que a principal referência de liderança servidora que a gente tem conhecimento é o próprio Jesus, o líder Jesus, porque era um homem que colocava sempre aqueles que estavam ao seu redor em evidência e chegou a dar a sua própria vida por causa de um propósito que ele fez as pessoas acreditarem. Então, o líder servidor, eu diria que é uma pessoa que é admirada, é uma pessoa que faz de tudo pela equipe, e como diria, eu vou trazer a definição de Jesus aqui, Jesus chegou a dizer o seguinte, quem quiser ser líder após mim, vende tudo que você tem, me segue e passe a servir as outras pessoas. E aí você pode pensar, nossa, mas isso é ilusório, qual líder que faz isso? Eu diria o seguinte, se você quer ter um propósito, que é fazer algo grandioso, como o próprio Jesus fez, uma religião passar por 2000 anos, por inúmeras gerações, e que essa sua mensagem, essa sua ideia entre no coração das pessoas e que elas deem a própria vida, como depois Pedro deu a própria vida, Lucas, Mateus, a pessoa dê mais do que 100% do que ela pode, é só assim, é só através do exemplo, é só através desse modelo de servir para depois ser servido, porque isso é muito legal. O líder que serve
nunca passa fome, eu diria. O líder que serve, ele não precisa nem pedir as coisas para a equipe. A equipe faz porque tem prazer de fazer para ele. Concordo, é recíproco, não é? E Exato. É muito recíproco. Ele entrega, e isso é muitas vezes desprovido de interesse, viu? De um interesse maior. Ele entrega simplesmente porque ele gosta de gente, ele gosta de pessoas. Então ele entrega um feedback, preocupado com a pessoa, uma correção, mas essa correção dotada de uma boa intenção, olhando para o desenvolvimento daquela pessoa. Muitos líderes muitas vezes têm uma ideia e ele não conta essa ideia para a equipe como algo dele. Isso é ser servidor. Não conta como algo dele, mas ele chama a equipe e tenta desenvolver o pensamento complexo, através das perguntas, fazer a equipe chegar naquele pensamento, e aí a equipe ganha o mérito. Por dentro, ele sabe que aquilo estava com ele, mas não é papel dele mais se promover, é papel dele promover o outro. Isso é ser servidor. E analisando todos os grandes líderes, já que falou também de Jesus, líderes como Gandhi, como Martin Luther King, pessoas que, passados já N anos de terem morrido, ainda se fala imenso dos exemplos que deram, porque eram pessoas que defendiam um propósito, lutavam por algo que não é delas e faziam o próximo crescer. Porque concordo um pouco consigo, porque existe, parece que uma competitividade que o mercado cria, não é? As pessoas têm que todas lutar, como se diz em Portugal, 100 cães para um osso, mas nós podemos ajudar-nos uns aos outros e não é por ajudarmos o nosso colega, que também ao mesmo tempo acaba por ser nosso rival, que não vamos nós andar para a frente. E principalmente num patamar de liderança, isso tem que existir, de ajudar a equipa e não querer o líder crescer e ver a equipa igual, não é? E daí servir as pessoas. E Perfeito. E aí esse líder ele precisa ser alguém com autoconhecimento muito evoluído, viu, Bernardo? Porque só vai conseguir ver prazer no crescimento do outro se o seu crescimento já te satisfazer. Se você souber muito bem quais são suas forças, suas fraquezas. Por isso que esse líder ele é espiritualizado, ele tem um autoconhecimento muito evoluído, ele é uma pessoa que estuda a gente, que se estuda. Não dá para ser líder sem se conhecer. Ainda hoje, por acaso foi ontem, ainda ontem partilhei um post no Instagram sobre passos para o sucesso profissional e o primeiro passo que eu falei foi exatamente esse, o autoconhecimento, porque quando nós conhecemos os nossos pontos fortes e conhecemos também os nossos pontos que temos de melhorar, porque não somos perfeitos em tudo, isso é um grande passo para nós irmos construindo o nosso caminho para nós chegarmos ao sucesso. Porque sabemos aquilo em que somos bons e sabemos aquilo que temos que melhorar. Isso também nos torna mais humildes, porque nós não podemos ser realmente bons em tudo. Outra pergunta que eu tenho é, em termos da liderança servidora, quais é que são os benefícios tanto para as organizações e principalmente para as pessoas? Olha, eu diria que hoje o benefício para as organizações de ter um líder servidor é conseguir fazer gestão. Porque o que a gente consegue identificar, Bernardo, é muito líder que eu chamo de líder mamute. Líder mamute em cima de árvore, complementando. Que você olha, Claro. você pensa assim, não tem como ele ter subido, alguém colocou. Alguém colocou, porque ele está perdido. Inclusive a árvore está tombando e você olha e fala, daqui a pouco ele cai, mas ele não cai, porque alguém colocou. Não, vai cair, não vai, cai. Porque hoje com essa mudança das gerações, uma geração aí que é muito tomada por propósito, que não quer mais essa coisa de, como você disse, 100 cachorros para um osso, é uma geração que quer compartilhar. Estão aí os aplicativos de compartilhamento. É tudo compartilhado. O lucro tem diminuído das grandes organizações e tem que se compartilhar. As organizações têm que pensar cada vez mais em projetos sociais para devolver parte do que ela lucrava para a comunidade.
E se não for assim, não consegue produzir. É a chamada licença social. Quando você vai para dentro das organizações, você tem uma equipe jovem e é esse tipo de jovem que está aí. Ou a gente se adapta para fazer com que eles produzam, com que esses jovens produzam, ou a gente chora na cama, que é lugar quente, que é o que eu costumo dizer. Porque o papel do líder é fazer com que as pessoas consigam produzir através da sua influência. E aí tem muito líder que reclama. Essa geração não quer saber de nada. Essa geração é mole. Essa geração não sabe o que é dificuldade. Mas eu olharia por outro lado. O que essa geração está questionando? Está questionando um status quo que foi o que nos trouxe até essa crise que a gente vive hoje. Então, dá para a gente sim ouvir essa geração e liderá-la. Liderá-la porque a geração anterior tem muita experiência, tem muita bagagem, só precisa ter algo chamado inteligência emocional para conseguir liderar. Se conseguir fazer isso, e aí o modelo da liderança servidora ela é muito boa porque você entrega. Primeiro, é uma geração, Bernardo, que só é convencida através do exemplo. É uma geração que só é convencida através do argumento, porque é uma geração que tem muita informação. Então, se você chega com um discurso raso, vazio, você não convence. Então, você tem que ter um bom discurso e, muitas vezes, ser muito sincero. O melhor líder servidor é aquele que reconhece a sua fraqueza. Gente, eu não sei isso, mas vocês sabem. Você ganha equipe quando você faz isso. Mas vocês sabem e eu preciso da ajuda. Os benefícios para isso, tem muito estudo que fala. A equipe fica mais engajada, as pessoas têm um senso de utilidade e de dono muito maior. Aí que começa a questão de você não precisar pedir mais as coisas, a equipe começa a inovar e trazer para você. Você entra num ciclo de servidão mútua. Você serve e é servido. Muitas vezes você vai pedir coisas que você sabe que é impossível entregar no dia seguinte. Aquele funcionário vai dar tudo que ele pode, vai trabalhar até mais tarde e não forçado, mas por prazer. Não é aquele funcionário que depois vai sair, vai entrar com ação na justiça reclamando de você. Ele fez por prazer, ele fez por você, porque ele gosta de você. Ele gosta. As pessoas dão mais de 100%, nesses casos, muito mais, e só aí já é uma questão estratégica para o negócio. O clima fica muito melhor, e aí eu tenho alguns números aqui, que quando fala que o clima fica muito melhor, alguns estudos de várias instituições, uma delas é a Cato, que diz o seguinte, que empresas que têm um clima bom para se trabalhar, isso puxado por uma liderança servidora, chegam a lucrar, Bernardo, mais de 200% do que quem acredita no modelo ferro e fogo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, do pouco diálogo. 200% a mais. Tem uma outra empresa aqui que faz pesquisas, chamada Great Place to Work, que eu gosto muito dos estudos deles, e eles compararam empresas que acreditam nesse modelo de liderança, ser mais servidora, com empresas que não acreditam e que estão seguindo no modelo mais antigo. Uma coisa muito interessante é que é a seguinte, as empresas melhores avaliadas no Great Place to Work, as que mais tinham notas altas de 0 a 100, que tinham em torno aí de 90, de 0 a 100, nota 90, eram as empresas em que o líder era servidor e que dava mais de 3 feedbacks ao ano para o seu funcionário. Então, olha o foco na pessoa. Sim. Aí isso já altera completamente o clima da organização. Em seguida, essas empresas, eles compararam o desempenho delas na Bolsa. Aí a Bolsa Brasileira, chamada Ibovespa, de 2000 a 2011, teve um desempenho de 326% das empresas que não acreditam nesse modelo. Acreditam no modelo mais tradicional, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando você compara com as empresas que apostam no foco nas pessoas, essas empresas cresceram 1.005%. Enquanto as outras cresceram 326%, quem aposta nesse modelo de liderança cresceu 1.005% nesse mesmo período. Isso é imenso. Então, além disso, um outro dado, a rentabilidade do patrimônio líquido. Quem aposta no modelo mais antigo cresceu 3,9% nesse mesmo período. No modelo da liderança mais próxima, foco em pessoas, cresceu 16,7%.
Rotatividade. O modelo mais antigo, 25% de rotatividade. É profissional que você treina, que você gasta, que você põe recurso. 25% sai 5 anos depois. Nas empresas que focam em pessoas em liderança servidora, 7%. Então, não dá para dizer que é só uma questão de ser fofinho, de ser bonitinho, de ser bonzinho. Não é, é uma questão de negócio, porque a sociedade mudou. Por último, aquelas empresas que tinham nota 90, sabe qual era a classificação da satisfação dos clientes? 86%. Sim. Então a satisfação é muito maior, porque quando você cuida do seu funcionário, seu cliente vai estar bem atendido. É um ciclo. É um ciclo. Funcionário insatisfeito, cliente insatisfeito. Funcionário insatisfeito, mais acidente de trabalho. Funcionário insatisfeito, mais boicote. Você vai ficar olhando para a linha do seu balanço e não vai entender por que as coisas não estão acontecendo. Não está acontecendo porque você tem um líder lá na ponta que pisa nas pessoas, que maltrata, que não dialoga, que não dá oportunidade para elas inovarem. E aí ela vai embora, ou então ela não dá 100%, ela dá 20%, 30%, 50% do que ela poderia dar. E eu tive, com a faculdade, fiz um estudo com base na liderança abusiva, que é o lado negativo da liderança, e estudava esse tipo de comportamentos, que é o que nós chamamos de comportamentos contraprodutivos. E eu agora não me lembro da percentagem, mas os colaboradores que o seu líder tinha comportamentos abusivos aumentava drasticamente o número de comportamentos contraprodutivos. Comportamentos esses que são faltar a dizer que está doente, mas não está, fazer pausas muito longas, roubar material do escritório. Tudo isto é como uma forma de Porque isto depois, o que é que acontece? Cria raiva na pessoa. Constantemente o meu líder diz que eu sou estúpido, constantemente o meu líder maltrata-me. Isto depois faz com que as pessoas também se revoltem contra a empresa, porque não podem bater no líder, não é? E aqui no nosso caso, que é completamente o contrário, liderança servidora, e isso cria exatamente esse ciclo que o Vieira falou, que é eu faço os meus colaboradores serem felizes, o que leva a que eles se sintam bem, trabalhem mais e sirvam melhor os meus clientes. Clientes mais felizes, maior vendas. E isto está estudado e está provado, mas tem sido difícil de adotar e de ser frequente em todos os lados, o que é uma pena porque o caminho está a provar que para esta área não é? Exatamente. E esse ciclo, eu tenho uma história de carreira, Bernardo, que eu comecei a trabalhar, a minha carreira iniciou, eu era servente de pedreiro, fui pintor, depois eu trabalhei em multinacional, em chão de fábrica, produção, eu varria o chão da fábrica. E ali, naquela fábrica gigantesca, eu via muito boicote. Porque o líder acha que quando ele chega e ele grita com alguém, que ele humilha, ele acha que a pessoa vai respeitar a autoridade dele, que aquilo é autoridade. Muito pelo contrário, esse líder está acabando com o negócio da sua empresa. Porque a pessoa que poderia estar produzindo, ela vai fazer somente o que o líder pediu. E muitas vezes, o líder pede algo que o colaborador, que sabe do processo, que conhece muito mais a fundo todo aquele processo, o colaborador sabe que aquilo vai dar errado. Só que o que o colaborador faz ele nem avisa. Ele sabe que vai dar errado, mas ele faz exatamente como o líder pediu, porque depois a culpa cai sobre quem? Sobre o líder. Porque não existe esse ciclo do cuidado, esse sentimento de família que a gente chama hoje, que é muito importante ter nas equipes de trabalho. Porque se o líder chega, quantas vezes um líder meu, que era um líder servidor, um líder empático, me pedia algo que eu, enquanto especialista da área, sabia que aquilo não iria funcionar, eu alertava. Olha, isso não vai dar certo por causa disso, disso. E mudavam os rumos. Mudavam-se os rumos. E quantas vezes já não vi líder pedir coisa que vai dar errado e o colaborador fazer exatamente do jeito que pediu, porque depois ele pode dizer, fulano que pediu, ele que pediu. Exatamente. Então, é um ciclo que
Aquela famosa frase, você colhe o que você planta, Sim. é isso. É exatamente, os líderes que não sabem tratar as pessoas, que tentam impor o medo, não têm o respeito das pessoas. E assim que viram as costas, o comportamento das pessoas muda. Enquanto que um líder que ganha o respeito dos colaboradores, o colaborador irá sempre fazer o melhor que pode, mesmo que falhe, mesmo que dê asneira, mas faz o melhor que pode porque não tenta enganar ninguém, porque respeita de facto aquela pessoa. Isso é o melhor patamar que a liderança pode atingir, não é? Perfeito. Uhum. E agora, exemplos do dia a dia de liderança servidora, assim, uma coisa mais prática. Olha, eu tenho muitos exemplos, eu posso me orgulhar de já ter vivido os dois lados da moeda. De ter líderes que já me pisotearam muito, mas só serviu para me fazer crescer e formatar o meu estilo de liderança. Porque hoje eu olho e penso, jamais vou fazer aquilo que fizeram comigo, porque eu sei como eu me senti, né? E já tive líderes que, eu vou citar o nome de dois aqui, aí faço até uma homenagem aos dois. O próprio Neto. O próprio Neto foi meu líder por 3 anos. E o Neto era uma pessoa que fazia exatamente isso que eu comentei. O Neto, ele muitas vezes ele tinha uma ideia e ele me chamava na sala dele e começávamos a falar de amenidades, futebol. Vamos Sim, falar de futebol. Sentava, batia um papo ali de 10, 20 minutos, de repente ele jogava uma pergunta na conversa e aquilo me acendia alguma ideia. A sim. gente começava a conversar e eu saía da sala dele com a ideia que era dele, mas com a sensação de que tinha sido eu que tinha tido a ideia, todo orgulhoso. Quantas vezes não contei para todo mundo da equipe, ele contava para todo mundo da equipe, o Vieira que teve essa ideia, o Vieira que fez, o Vieira que fez acontecer. Em quantas apresentações que eu montava para ele pegava o microfone. Gente, eu tô aqui, mas quem fez foi o Vieira, reconhecimento para ele. Vieira, vem aqui na frente, tira foto comigo, participa comigo, porque ele sabia que para mim aquilo era importante. Claro. Então, com isso, ele mostrou uma liderança servidora muito grande, porque procurou me conhecer. Eu lembro de uma vez que eu, numa conversa informal com uns amigos, ali num happy hour, eu contei para todo mundo o seguinte: nossa, eu fiquei muito orgulhoso de um amigo, e o Neto estava nessa conversa. Fiquei muito orgulhoso de um amigo que ele foi promovido de um jeito simples, mas que me deu muita vontade de fazer, de ser promovido assim. Ele foi chamado numa sala, num dia comum, e Uhum. na sala do gerente, e esse gerente tinha uma cartinha, entregou para esse meu amigo e fez ele ler em voz alta, e tinha uma dedicatória do gerente dele. É Ok. algo simples, simples. O Neto, como líder servidor, ele ouviu aquilo e 6 meses depois ele guardou aquilo com ele e fez exatamente isso comigo quando ele foi me promover. Uhum. Então, isso é ser um líder servidor. Eu dava a vida por aquele líder porque era um líder que me inspirava. Ele não precisava me pedir nada. Foram poucas as vezes que ele me pediram as coisas. E um outro líder servidor que eu tenho hoje, trabalho com esse líder hoje, é o CEO da Cicobi Cocre, é o diretor executivo, que é o Nivaldo. É um líder que me inspira muito, um líder que é servidor. Uma passagem que me inspirou muito. A gente estava conversando entre amigos, isso que é legal. O líder, ele gosta de gente, Bernardo. O líder, ele está toda hora antenado em tentar satisfazer o desejo do outro. Não porque ele quer aparecer, porque é o prazer dele. Uhum. É o prazer do líder, servidor. E eu, numa das conversas, eu falei assim para as pessoas. A gente estava conversando sobre algumas bebidas, e aí eu falei assim: eu nunca tomei uísque. Nunca tomei. Nunca tomei porque nunca tinha tido interesse e tudo mais. E comentei assim: tá chegando o meu aniversário, eu vou comprar uma garrafa de uísque só para eu ter guardado em casa ali, experimentar. Quando chegou o dia do meu aniversário, tava a garrafa de uísque em cima da minha mesa. Que o Nivaldo tinha dado. Ele precisava ter feito aquilo? Não. Mas ele fez.
Quando ele me serviu, hoje, ele está na live. Eu vou falar isso, ele vai se aproveitar de mim, mas eu vou falar. Eu dou a vida por ele. Tudo que ele precisar, eu vou fazer, porque é uma pessoa que está mostrando que gosta de mim, que me serve. Por que eu não vou servi-lo? Então entra nesse ciclo de serve, serve um, serve ao outro. São exemplos muito práticos. E aí, você não precisa dar um uísque para o seu colaborador. Claro. Não precisa. Mas descobrir para ele, descobrir o que ele gosta. De repente, o grande presente da vida dele é que você pergunte como é que está o seu cachorrinho na sua casa? Como é que está o seu filho? Ou então não, ele gosta de andar de bicicleta. De repente, um dia você dá um capacete para ele. Ele se sente ser humano. E é isso que as pessoas querem. Se sentirem seres humanos, não só um número dentro das empresas. Exatamente. E parece que a liderança servidora está muito mais nas pequenas coisas do que nas grandes coisas. Ver os pequenos detalhes. O Vieira já partilhou comigo uma história que não falou aqui, mas eu gostava que contasse que foi a história de um dos seus colaboradores que era obrigado a estar de sapatos. Sim, sim. Eu tive uma situação numa empresa que eu trabalhei assim e que me incomodou bastante porque ele era obrigado pela liderança anterior a trabalhar de sapato social fechado. E ele tinha joanete. Ele tinha joanete e ninguém perguntava para ele porque ele não gostava. Ele vivia mal-humorado. Você pedia as coisas, ouvia 3 vezes não. E aí um dia, numa conversa, o líder tem que conversar. O bom líder, servidor, ele tem que ouvir. Escuta empática. Perguntei, o que que acontece? Por que é que você fica tão insatisfeito? E aí, numa dessas conversas, ele me falou o seguinte, entre várias coisas que ele estava insatisfeito, ele falou, para você ter uma ideia, eu tenho joanete, o meu pé, ele mostrou o pé. Estava machucado. Falou, e não posso vir trabalhar de tênis. Eu olhei para ele e falei, então a partir de hoje você vai vir trabalhar de tênis. Eu sou demitido, mas você vai vir trabalhar de tênis. Então, pouco tempo depois essa pessoa foi promovida, deu muito mais resultado, e era uma pessoa que quando cheguei, o próprio líder anterior falou, você não, esse não serve, e depois deu muito mais resultado, e agregou muito valor à equipe. Então, são situações que mostram que o líder, ele precisa gostar de gente. Ele precisa saber como é que está o sapato do outro. Isso é empatia. Uhum. Essa história, quando me contou, achei bastante emocionante porque é uma preocupação com uma coisa tão simples e tão desvalorizada, mas que nós não nos conseguimos autodesenvolver e chegar ao topo da nossa performance, estamos constantemente preocupados com o meu sapato está desconfortável ou não consigo estar sentado nesta cadeira ou pequenas coisas que quase não se vê, mas que é preciso ter atenção. É não confundir que a liderança, para além de ser uma posição de poder, mas não necessariamente temos que mostrar o nosso poder sobre os outros, mas sim servir a nossa equipa, porque o líder está lá para nos guiar, no fundo. Muito boa essa sua fala, Bernardo, porque liderança não tem nada a ver com poder. Liderança tem a ver com servir. Tem uma frase bíblica que o próprio Jesus falou, que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Então a liderança, ela é uma responsabilidade muito grande, porque você tem vidas na sua mão. Você tem sonhos. Você passa a ser responsável pela realização desses sonhos. Muitos vão dizer, mas a pessoa tem que querer. Claro, ninguém força ninguém a nada. Mas, entre o julgar e dizer, essa pessoa não quer, e o exercício da liderança, existe uma distância enorme. Porque a liderança vai, quando todo mundo estiver desacreditando da pessoa, ela tem que resgatar essa pessoa. É a história
da mulher adúltera, que todos queriam que Jesus apedrejasse, e ele, quando pedem para ele apedreja, é o que está exigido na lei. Ele se debruça e diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E Exatamente. todo mundo se retira e ele olha e fala assim: mulher, se ninguém te condena, quanto mais eu, vai, não peques mais. O líder tem que fazer isso. Olhar para a pessoa, dar a segunda chance, dizer vai, não peques mais. E Exatamente. desenvolver. Exatamente, exatamente. É uma mensagem muito interessante, Jesus. Hum, Agora, tocando aqui mais na parte da pandemia, como é que esta liderança se tem comportado e como é que esta liderança se comporta, principalmente perante um cenário de pandemia? A pandemia ela veio para desafiar a todos. Uhum. A pandemia pegou todos os conceitos que a gente conhecia, tudo que a gente acreditava, deu uma sacudida, jogou para cima e a gente não sabe muito bem o que fazer. Mas uma coisa, Bernardo, ficou evidente. Quem apostava em gente está na frente. Quem apostava em cuidar, em ouvir, em ser empático, em ser servidor, está na frente. Vou dar um exemplo muito claro, tá? De uma empresa brasileira que apostou em seguir cuidando de gente, já apostava antes, e quando chegou a crise, só se valorizou. Magazine Luiza. A Magazine Luiza, antes da pandemia, ela valia a sua ação em torno de 35, R$ 40. Hoje, a Magazine Luiza está com a sua ação valendo R$ 85. Grande subida. Então, ela mais do que dobrou. E aí é claro que tem uma questão mercadológica, tem muito disso. Mas, coincidentemente, é uma empresa que há muitos anos olhou e falou: eu vou apostar em gente, porque o meu negócio é feito de gente. É uma empresa que ela é tecnológica, que opera através dos seus aplicativos e de vendas na internet, muito forte, mas que o cerne do seu negócio está nas pessoas, porque são elas que inovam. Eu posso ter a melhor tecnologia, posso ter a melhor ferramenta, o melhor processo. Se as pessoas não se envolverem e não acreditarem, o negócio não vai para frente. Então, esse é um exemplo. Posso citar um exemplo pessoal da Cicobi Cocre, onde eu trabalho e desenvolvo esse cargo de gerente. Hoje, estou como gerente de comunicação, sustentabilidade e marketing. E no nosso negócio, é claro que temos tido desafios, temos tido muitas barreiras a serem superadas, mas vou te falar uma coisa: as pessoas têm se engajado de uma forma tão grande, mas tão grande, que nós temos passado juntos todas as dificuldades e dificuldades muito menores do que a maioria das empresas aí fora. Né? Não houve demissões, por exemplo, e esse tema nem está em questão dentro da nossa instituição. Então, o negócio apareceu, nós acabamos de distribuir sobras que seriam equivalente aos dividendos, e nós somos cooperativa de crédito, mas acabamos de distribuir 6 milhões para os nossos associados. Então o negócio está muito bem porque crescemos 16% em 2019. Está muito bem porque nós apostamos em gente. Vou compartilhar aqui uma matéria da revista Você RH, que eu estava pegando hoje, que o Nivaldo me deu, inclusive, para ler. A Você RH trouxe isso na capa, falando da pandemia. De qual líder precisamos agora. E o líder que eles colocam que a gente precisa agora é o líder que deixa o comando e o controle de lado e abraça a sensibilidade. Exatamente. Então, as empresas que estão abraçando a sensibilidade, para perguntar para o colaborador: você vai ficar home office, você tem a cadeira adequada para você trabalhar? Como é que é a sua internet? Você tem a internet adequada para trabalhar? Depois que tudo isso passar, faz sentido você trabalhar em casa se você tiver dado resultado? Então, a empresa que estiver olhando para as pessoas, Bernardo, ela nunca vai sair de moda. Por quê? O ser humano existe há 4 bilhões de anos. E ele vai continuar existindo. E nós existimos para nós. Então, se a gente cuidar da gente, a empresa também vai existir. Eu concordo totalmente e acho que momentos de crise são ótimos para, para a inovação,
para testar as pessoas e para juntar as pessoas. Porque, no fundo, acabamos todos... Antes da crise está tudo num ambiente calmo, sereno, onde a mudança é muito pouca. E a crise traz muita mudança e muita incerteza. E isso também reflete-se depois alguns medos das pessoas. E, portanto, elas acabam também por mais se ligar, por se engajar mais, por procurar também mais o líder quando o líder dá a oportunidade, não é? Porque se for um líder abusivo, dificilmente será procurado. E eu acho que uma crise, apesar de ser má, é boa para crescermos. E é importante também aproveitar esta oportunidade de crescimento e de mudança, porque isto é uma mudança forçada que muito provavelmente não existia sem esta crise, sem esta pandemia, apesar de toda a tristeza e todo o mal que está a causar esta pandemia. Mas certamente daqui vai-se tirar boas lições, vai-se tirar boas aprendizagens, e acho que já se está a tirar, e espero que certas coisas continuem. E aproveito e pergunto, na tua empresa, o que é que tem mudado, o que é que as pessoas têm mudado o comportamento, quais têm sido também o comportamento das organizações no teu departamento, como é que tem sido esta mudança? É uma mudança, né, Bernardo? Como você falou muito bem, é uma mudança que ela foi acelerada. Porque o processo de digitalização ele já existia. E aí existia muita resistência nas organizações, né? Principalmente por conta das gerações mais experientes, será que funciona mesmo um home office? Será que funciona mesmo uma reunião por vídeo? Não, eu prefiro trazer os meus 500 colaboradores todos para um auditório e ali o presidente passa uma mensagem. Porque se eu fizer uma chamada de vídeo, não vai ser a mesma coisa, não vai ter o mesmo resultado. E aí se gastava muito dinheiro para alugar um auditório com café e comida, e tirava as pessoas das suas casas, dos seus pontos de trabalho, emitindo CO2 na atmosfera, colocando elas no trânsito da cidade, caótico. E sendo que todas as ferramentas já estavam aí. O Google Hangouts, o Microsoft Teams, o Google Meets. Então, tudo já estava aí. O próprio Skype. Então, tudo já estava aí. E nós não utilizávamos em toda a sua potencialidade. Qual era o malefício de tudo isso? Custo. Num mundo tão tomado de competitividade, em que as empresas brigam por cada centavo, e aí acabam por colocar esse peso no colaborador, né? Pagando sempre o menor salário, não olhando para essas oportunidades. Aí que eu acho que é o grande trunfo das novas gerações, porque essas novas gerações chegam e questionam. Nossa, mas por que é que a gente precisa sair de casa todos os dias? Me deixa fazer um home office, você vai ver que eu consigo produzir muito mais. Então, isso já existia, mas existia uma briga muito grande entre quem queria fazer e quem não queria. A pandemia acelerou e não deu escolha. Não deu escolha. Pegou quem queria e falou, vai, como pegar um peixe e jogar na água, vai, porque é a única opção que você tem, é agora a sua hora. E pegou quem não queria e falou, agora ou você aprende ou você aprende. Não tem muita escolha. Então, nas organizações nós temos visto essa mudança. Eu vi um estudo, semana passada, inclusive, do Ibope aqui no Brasil, dizendo o seguinte, que 50% das organizações que aderiram ao home office não vão voltar. Elas vão permanecer em home office aqui no Brasil. Okay. Onde eu trabalho, na Cicobi Cocre, nós já olhamos e também imaginamos. Não tem porquê, nós vamos sim fazer um mapeamento de quem consegue talvez ficar, de quem não consegue. Então, há hoje uma discussão aberta. Há uma discussão aberta para que a gente possa evoluir, porque é menos custo. A gente consegue otimizar tempo, as pessoas se sentem mais motivadas. E esse é o novo jeito de produzir. O jeito de produzir, trabalha 8 horas, lazer 8 horas, dorme 8 horas, que dá as 24 horas, ele está ficando obsoleto.
sim. As pessoas estão inventando outras formas de produzir, Uhum, né? Antes a gente pegava táxi, hoje é Uber. sim. Antes a gente ligava no restaurante para pedir a comida, hoje é iFood. Então não dá. Se não acompanhar, vai ficar para trás e tem que. A pandemia veio para acelerar. Falo que três coisas mudam sempre a sociedade. Três: guerras, revoluções e pandemias. Isso historicamente falando. Nós estamos vivendo exatamente a pandemia. Nós vamos mudar sim algumas coisas. E espero que sim, porque tem muitas, traz muitas vantagens, e tem-se visto que a produtividade, pelo menos aqui algumas empresas que eu acompanho, das pessoas que conheço, e quando lhes pergunto a produtividade, como é que está? Toda a gente está a produzir num ritmo normal, toda a gente trabalha e não precisa de estar 8 horas sentado num sítio, pode trabalhar um bocado mais tarde, pode trabalhar um bocado mais cedo, pode fazer uma pausa a meio do dia para treinar em vez de fazer tudo seguido, e isso depois também nos dá uma maior bem-estar, estava-me a faltar a palavra bem-estar, e quando nos sentimos melhor também isso reflete-se nas outras áreas, principalmente no trabalho. E Exato. E isso demonstra muito um foco nas pessoas. O Nivaldo, meu líder, ele usa sempre uma frase que eu gosto muito. Seja amável com as pessoas e duro com os processos. A faz, gente precisa sim amar as pessoas porque é ouvindo as pessoas que a gente vai conseguir construir bons processos. Então, é ouvindo as pessoas e perguntando para elas como é que você produz mais. Qual é a perda que o líder pode ter se a pessoa disser eu produzo mais home office e ela realmente produzir melhor? Ele vai ter um ganho. Ele vai gastar menos energia elétrica, menos água, a pessoa vai produzir mais. Por que não? Então, precisamos sim ter cada vez isso mais discutido. E só uma coisa vai fazer esse tipo de situação acontecer: conversa, diálogo, estar de igual para igual. Então, o líder vertical, eu sou o diretor que mando no gerente, que mando no coordenador, que mando no analista. Isso acabou. É tudo aqui, olha. O bom líder, eu falo que é o seguinte hoje: eu adoro ser questionado pela minha equipe. Tem muitas pessoas às vezes até se assustam. Nossa, mas você deixa eles te questionarem assim? Claro, é assim que eu cresço. E é assim que eu ganho a confiança deles. Então, quando eles me questionam e eu não tenho resposta e falo, gente, eu não sei. O que vocês acham? Aí eu desenvolvo o pensamento complexo neles. Porque muitas vezes eles questionam só para desafiar mesmo, né? Aí quando vem que também não tem resposta, vamos construir juntos. É o estar junto. Eu gosto de um exemplo aí já para a gente acho que começar a finalizar por conta do tempo do Instagram, né? Que tem limite de 1 hora. sim, não estou. Jesus. Oi? Estava a dizer, não, não sei em quanto tempo é que vai. Não, não- Pelo que eu estou vendo aqui, temos mais 5 minutos. Ah, Pelo é? que eu estou vendo. Ok, Vou ok. dar mais um exemplo só, e aí eu já te devolvo a palavra. Ok. Jesus, que é o maior exemplo de liderança servidora que nós estamos citando até aqui, né? Uhum. Jesus é tido como o Filho de Deus. E se a gente pegar esse sentido espiritual da coisa, vamos trazer um pouquinho mais para essa liderança. Imagine que ele é o Filho de Deus, que ele está num trono, que ele fez o céu, a terra, que ele fez todo esse mundo, andava em ruas de ouro, e aí ele decide, enquanto líder, descer a essa terra, andar como esse baixo clero. É como se o diretor, o CEO, descesse, fosse andar lá na produção da fábrica. Sim. Ele decidiu descer, andar como esses, comer como eles, se vestir como eles. E ainda, essa passagem para mim, ela é icônica para a liderança servidora. Em determinado momento, Jesus pega uma bacia e pega os pés de um dos discípulos e começa a lavar, que para os judeus naquela época era um sinal de bastante humilhação no sentido de servidão. Não humilhação pejorativa, mas de servidão. E um dos discípulos, Pedro, diz assim: não, os meus pés o Senhor não vai lavar. E ele diz: pois se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Como quem dissesse assim: este é o exemplo que eu quero que você siga. Se você não seguir, você não está na minha equipe. Exato. Né?
E muito- Então é isso. O líder muitas vezes tem que se abaixar, lavar os pés dos discípulos. O que ele vai ganhar com isso? A fidelidade, mesmo depois que ele não esteja na empresa, que ele vai embora, eles vão ficar 2000 anos falando de você, como ficamos até hoje falando desse líder Jesus. Exatamente. Ao fazer isso, ganha um seguidor. E Perfeito. Melhor definição. já que estamos aqui também perto do fim, vou fazer assim uma última pergunta. Em relação ao futuro, qual é que será, na sua opinião, o estilo de liderança que vai trazer mais benefícios, que vai valer mais, trazer mais benefícios para uma organização? Ah, sem dúvida, é a liderança servidora. É a liderança que foca nas pessoas. Porque você pode ter, como a gente já falou, o melhor processo, a melhor tecnologia e muito mais recurso. Se você não tiver gente disposta a seguir a sua ideia, você não tem nada. O legado do líder é a sua equipe. Então, aposte em gente que o negócio, que o resultado aparece. Resultado não é objetivo, resultado é premissa. Lucro não é objetivo, é premissa. Tem que existir. Agora, o seu foco tem que estar nas pessoas, que aí o lucro vem. Exatamente, exatamente. Não sei se tem mais alguma coisa que queira acrescentar, Vieira. Não, Bernardo, para mim foi um prazer estar aqui com você. Nós temos acho que 1 minuto e meio, 2 minutos para até que o Instagram nos corte. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com você. Conta sempre comigo para o que você precisar. É muito bonito participar desse propósito. Obrigado. Também quero aproveitar por agradecer pela sua presença. Foi muito interessante falar sobre este tema. No futuro fica aqui já um convite para se falar de outros temas que acho que vai ser muito interessante. Quero também agradecer às pessoas que nos estão a ver e sigam o meu projeto, o nosso projeto, não é? E sigam também as lives que o Vieira faz fora deste contexto, que eu vejo que faz algumas lives. Muitas vezes também pelo horário não consigo participar e pronto, queria agradecer a toda a gente. Se me esqueci de alguém, peço desculpa e uma boa noite para todos. Obrigado, Bernardo. Boa noite. Até a próxima. Até uma próxima.